Eu achei muito interessante você falar da dosagem da homocisteína, que é um marcador inflamatório, né, que dispara um alerta em relação à trombose. E aí, fazendo um mix das nossas especialidades, né, cirurgia vascular e plástica, como é que você avalia o risco de trombose nesse paciente? E como é que você aborda quando você vê que, que o paciente tem um problema de safena, tem varizes altas? Como é que é o seu protocolo, a sua conduta como cirurgião plástica? Pacientes que já têm ali, né, uma doença periférica, uma história familiar de trombose, eu pergunto, tem alguém na sua família que já teve trombose? Você já teve trombose? Eu investigo isso bem na anamnese. Algumas medicações eu suspendo antes da cirurgia, por exemplo, uso de anticoncepcional, não opero o paciente que está fumando, então o tabagismo, ele também é muito protrombótico, então eu explico isso tudo para o paciente. Questão de reposição hormonal, e como é que a gente atua? Se já tem alguma doença, ele tem que tratar primeiro aquela parte da doença ali, da safena doente. Eu peço parecer para vascular. Essa semana eu te encaminhei uma, inclusive, que ela vai operar e tem uma história de trombose. Eu peço uma avaliação do vascular. Qual é o preparo? A gente vai fazer uma só profilaxia ou a gente vai fazer também um Clexane antes e após? Geralmente, a gente faz Clexane antes e após em paciente que é doente. O O anticoagulante anticoagulante preventivo. preventivo, e a gente também não opera de forma nenhuma sem meia antitrombo, sem compressor pneumático, a regulação da temperatura do paciente, então manta térmica em todos os pacientes, o quanto que é importante e reduz a trombose de um paciente quando você faz esse controle térmico. Então, assim, a gente se cerca de cuidados, deambulação precoce. Eu falo para o meu paciente, você não está doente, o seu repouso é um repouso relativo. Você fez uma cirurgia, não é para ficar deitado o dia inteiro, é para caminhar. Então, tem todas essas orientações. Só que esse trabalho de educação do paciente é um trabalho difícil. É um trabalho difícil que eu digo assim, de você orientar esse paciente, o quanto que é importante ele levantar, o quanto que é importante. Então, uma coisa que eu estou fazendo hoje com a equipe, operei uma paciente. Um dia depois, a gente faz um grupo dessa equipe de cuidado com a paciente. As meninas vão lá e perguntam, como é que está a alimentação? Como é que está isso? E aí a gente tem essa vigilância também. Aí A, o grupinho do WhatsApp fica lá. Pá, 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 pá. a, de, a deambulação precoce é o principal, né? 3 horas após cirurgia, a gente já está pedindo o paciente levantar, deambular. Uma coisa que eu até escrevo em prontuário e peço logo. Dorme com compressor quando vai dormir no hospital, né? O compressor pneumático é operada com compressor, mas eu já falo assim, olha, 3 horas após cirurgia, o paciente está acordado, é para caminhar, não quero o paciente, bota sentado, porque é o principal fator. Falar de deambulação precoce é um termo muito técnico, às vezes as pessoas Sim. não entendem. Então, é andar o mais precocemente possível no Exatamente. pós-cirurgia, né? A gente Exatamente. também faz esse tipo de orientação. E as técnicas menos invasivas que nós temos hoje, por exemplo, uma safena, a gente trata com endolaser. Meia hora depois, o paciente está indo embora, andando. E a orientação que a gente tem para ele é: não tem repouso, não precisa de repouso, a gente quer que você se movimente, porque não queremos nenhuma complicação de trombose. E como o procedimento é minimamente invasivo, tem essa possibilidade, ele sente menos dor, foi Aham. menos invasivo, foi menos traumático e ele consegue realmente deambular e voltar para as atividades diárias dele. E no seu caso de cirurgia, deambulando precocemente, ele também volta mais rápido desse pós-operatório, né? Volta sim. Inclusive, é, a gente vem mudando o mapa mental, né? A gente vive uma era tecnológica, então a gente tem muitas inovações acontecendo ao mesmo tempo. A indústria da beleza fatura trilhões por ano. Então, eles estão sempre inventando uma coisa nova para tratar uma dor do paciente, para tratar uma flacidez, para tratar isso. As mulheres hoje não conseguem mais ficar muito tempo parada.
Então, cirurgias que a gente chama de recuperação rápida. Hoje tem uma cirurgia né, que a gente chama de R24R, uma especialização em mama que eu fiz, que é justamente buscando isso, o paciente ir embora no mesmo dia. Como que é isso? Assim, essa é curiosa, porque você já levanta o braço no dia seguinte, não é? Você levanta o braço logo após a cirurgia, na R24R. Mas o que mudou? Foi a técnica ou foi a visão de fazer a recuperação rápida? Um pouco de tudo. Técnica também, material, treinamento daquele cirurgião, né? É menos invasivo. É um procedimento cirúrgico igual à cirurgia de mama normal, mas a técnica de estruturação da prótese é que muda. E o que acontece? Quando antigamente, quando você colocava a prótese mais de uma só acima do músculo, por exemplo, você demora mais a liberar o paciente para alguma atividade, porque aquela prótese não está estabilizada o suficiente. Tem que se formar uma cápsula ali ao redor para você não desposicionar, talvez, aquele implante, tudo isso. E nessa prótese R24R, a loja da prótese ela é submuscular. Então, você tem toda uma estruturação, uma estabilização desse implante que permite que você volte às suas atividades antes. Então, tem técnica aí. E o uso de materiais também. O material farpado, os fios farpados, que seguram melhor essa tensão de pele, e o cirurgião fica mais seguro de falar que é para você voltar às suas atividades rotineiras no dia seguinte. Você dirige no dia seguinte. Eu, quando coloquei a minha prótese, a recomendação é que eu ficasse 15 dias sem dirigir. Mas sem pentear o cabelo. Sem levantar o braço, exatamente. Tinha que alguém me ajudar no banho, porque eu não conseguia lavar o cabelo. Mas eu não segui os 15 dias. Essa é a vantagem das tecnologias, Com uma semana eu estava tentando fazer tudo que me proibiram. Eu não sou exemplo bom. Médicos geralmente não são bons pacientes. Dão muito trabalho, dão muito trabalho, né, Karine? Eu sou dessa. Não, eu operei com ela esse ano, né? Uma hérnia umbilical que eu acho que ela não operou. Porque o tamanho da cicatriz que eu tenho, gente, é microscópica. É menos de 1 centímetro. É impressionante. Eu falo com ela, não é possível que você ache que você fez um aparelho por fora. É impressionante o resultado. Muito bom. É, muito bom. Você já fez lipo também? Porque ela já chegou aqui bem mais magrinha, hein? Rolou uns outras coisas ali junto também. Conta essa história melhor. O que vocês fizeram? Conta das tecnologias que tem na clínica, porque vai dar para entender qual é a que eu fiz. Não existe confidencialidade médico-paciente. Mas ela não pode paciente, ela não pode contar o que fez em você. Segredo assim. de Estado.